Meu nome é Amanda Silva Real, vou apresentar agora o experimento 8 de laboratório de telecomunicações. Nós vamos primeiro importar as bibliotecas, definir a nossa frequência da portadora, a frequência da mensagem e as amplitudes da frequência da portadora e da mensagem. Vamos definir o nosso vetor de tempo t de 0 até 20 com 2.000 passos, com line space. E vamos definir o nosso período de amostragem de. Para definirmos o nosso período, nós vamos fazer da seguinte forma. Entre um período e outro, vamos ver a diferença e vai ser o valor do nosso período e a frequência é o inverso do período. Nós vamos calcular nossa portadora e nossa mensagem, serão sinais sedoidais com amplitude AC e AM. Vai sendo 2π vezes a frequência vezes o nosso vetor tempo. E vamos plotar tanto a portadora no tempo quanto a mensagem no tempo. Agora faremos a transformada tanto da portadora quanto da mensagem para ver como que elas se comportam na frequência. A portadora na frequência e a mensagem na frequência. Agora nós vamos mexer com a modulação SSB, que é a discriminação em frequência. Essa modulação, para nós executarmos, nós vamos usar primeiro o DSB, que vai ser a nossa portadora vezes a nossa mensagem, e nós vamos fazer a transformada para poder visualizar na frequência. Tá aqui a nossa modulação DSB na frequência. Ela vai ter esses picos do em 4 e em 8. Agora nós vamos usar o Butter para nós fazermos um filtro passa-baixa. E aqui nós vamos definir a frequência de Nyquist, a nossa frequência de corte, né? E a nossa ordem, que vai ser 10. E vamos demonstrar aqui usando o Butter, fazendo o nosso filtro passa baixa. Aqui tem esse low. Vai dizer que o nosso filtro é passa baixa e esse analog igual a falso significa que ele não é analógico, ele é digital. E aqui vamos ver como ele vai agir. Aqui esse daqui vai ser o nosso filtro passa baixa, que aqui no caso a nossa frequência de corte é mais ou menos em 6, como foi definido. E agora nós vamos mexer com o nosso SSB. Esse SSB vai ser o nosso filtro. A gente vai usar o código que foi definido aqui em cima, o LFilter. Nós vamos fazer a transformada desse SSB e nós vamos visualizar na frequência. Aqui é o nosso comportamento na frequência, onde nós estamos tentando eliminar esse pico que aparecia no 8 e deixar apenas o do 4. Agora nós vamos fazer a demodulação desse SSB, que é a detecção coerente. Nós vamos definir primeiro um sinal V, e esse sinal V ele vai ser a nossa SSB que foi definido anteriormente, vezes a amplitude da portadora, com sinal cossenoidal de 2π vezes a frequência da portadora, vezes o tempo. E aqui nossa array, que é do nosso vetor, do nosso V. E aqui, como que ele se comporta no tempo, a saída V de T, né? Agora, nós vamos verificar a transformada desse nosso V, para que nós possamos visualizar na frequência. E aqui, na frequência, vai ficar da seguinte forma a nossa saída V de F. Agora, nós vamos plotar esse sinal de V na frequência. Nesse sinal de V, não. Para que nós possamos visualizar a mensagem. E aqui a mensagem. Aqui nesse gráfico está tanto a mensagem quanto o nosso V, para que nós possamos ver a similaridade. Nós podemos observar que nós não conseguimos nem mesmo ver direito o azul, que é o da frequência, o de V. Só conseguimos ver o da mensagem. Agora nós vamos definir o nosso V0, que vai ser o nosso filtro. Vamos usar o código do filtro e esse BA aqui foi usado do filtro passa baixa e esse daqui do outro filtro, o V do outro filtro. E nós vamos plotar aqui no tempo, aqui nosso V0 vai ser vezes 4, porque tem um escalonamento na amplitude. E aqui nós vamos observar a saída, a comparação da mensagem recuperada da mensagem original. Nós podemos ver que está parecida. Agora nós vamos verificar também a modulação SSB com discriminação em fase. Nós vamos usar a biblioteca Hilbert
Nós vamos definir esse IBET tanto da mensagem quanto da portadora. E nós vamos definir o nosso novo SSB, que vai ser a metade da portadora vezes a mensagem, mais meio vezes nossa portadora de Hilbert e nossa mensagem de Hilbert. E nós vamos visualizar como que vai funcionar essa demodulação desse sinal no tempo. Essa onda SSB, aqui como é para plotar no tempo, no T do tempo, e ela vai se funcionar da seguinte maneira. E agora nós vamos visualizar na frequência que nós precisamos fazer a transformada para poder visualizar. E ela se comporta da seguinte maneira. Nós podemos ver aqui um pouco mais eficiente do que a outra que nós tínhamos feito anteriormente. Agora, a demodulação de SSB com a detecção coerente. Nós vamos usar novamente a letra V para representar o nosso SSB, que foi definido anteriormente, vezes a amplitude da portadora, vezes cosseno de 2 vezes π, vezes a frequência da portadora, vezes o tempo. Nós vamos plotar esse V que nós definimos no tempo, e nós vamos observar a saída V de T, que vai funcionar da seguinte maneira. E para visualizar na frequência, nós precisamos fazer a transformada. E aqui ficou da seguinte maneira: nós podemos ver aqui um gráfico bem mais consistente. E aqui, aplicando o filtro, para que nós possamos visualizar tanto a mensagem recuperada quanto a mensagem original lado a lado. E nós podemos ver que ela ficou ainda mais próxima da mensagem original. E é isso, muito obrigada.